Fala número 1, beleza? Eu sou o Cláudio Barbosa e na aula de hoje daremos sequência ao cálculo estequiométrico. Vamos fazer um exercício para ilustrar esse segundo caso, chamado de grau de pureza. Turma, não vai mudar muita coisa. Tudo que nós vimos na aula passada, nós vamos usar aqui. Todos os exercícios de cálculo estequiométrico serão feitos com 4 linhas. Repete para mim, quais são as 4 linhas? Equação, proporção, conversão, dados e pedidos. Vamos lá, ó. 4 linhas. Equação, proporção, conversão, dados e pedidos. Lembrando ainda que essa proporção que está na segunda linha, ela é sempre em mols. Sempre em mols. E vai ser isso que vai ser minha referência. Então o exercício te deu a equação. Vou pegar a equação, copiar ela na primeira linha. Na segunda linha, nós vamos fazer uma proporção. Só que antes de fazer a proporção, nós vamos ler o exercício e marcar na equação o que foi dado e o que foi pedido. Então, cuidado, pessoal. Não se preocupe com as palavras bonitas do exercício. Você vai ler o exercício e vai filtrar 2 coisas. O que foi dado e o que foi pedido. Então, vem comigo. Turma, ele deu, 200 gramas de pirita. A pirita é o chamado ouro de tolo. É um outro minério de ferro. É o FeS2, que ele falou no enunciado. Então eu vou marcar a pirita e vou escrever o que ele deu, que foi massa. Ele deu 200 gramas de pirita. Então eu marquei a pirita, que é o FeS2, e escrevi o que ele deu, porque grama é unidade de massa. Beleza? Que mais, pessoal? Lendo o exercício, ele pede para você calcular a massa aproximada do dióxido de enxofre. Você vai marcar o dióxido de enxofre, que é o SO2, e vai escrever o que ele quer, que é a massa, Então, muita calma nessa hora. Marca o que ele deu, escreve o que ele deu. Marca o que ele quer, escreve o que ele quer. Não fica com preguiça, não. Marca o que ele deu, escreve o que ele deu. 200 gramas. Grama é a unidade de massa. O que ele quer? A massa do dióxido de enxofre. Marquei ele, escrevi massa. Então o nosso cálculo estequiométrico vai ficar em função dessas 2 substâncias. Então vamos comigo. Coeficiente 4 vale 4 mols. Coeficiente 8 vale 8 mols. Então significa que para 4 mols da pirita, eu vou obter 8 mols do dióxido de enxofre. Então a estequiometria é de 4 para 8. Só que esse 4 para 8 é em mols. E o exercício que é em massas. É para isso que existe a terceira linha, onde faremos uma conversão. Eu vou pegar esses 4 mols e converter ele para massa. E nós já sabemos que 1 mol de qualquer substância está para a massa molecular em gramas, que contém 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se for um gás e tiver na CNTP, ocupa um volume de 22,4 litros. Isso aqui você não pode esquecer nunca. Repete comigo daí, por favor. Vamos comigo? No 3. 1, 2, 3, vai. 1 mol de uma substância
está para a massa molecular em gramas, que contém 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, que ocupa 22,4 litros, se for gás e tiver na CNTP. Como aqui eu tenho mol e ele deu massa, a conversão vai ser de mol para massa. 1 mol está para a massa molecular em gramas. Na pirita eu tenho um ferro e 2 enxofre. Somando todo mundo, eu vou achar a massa molar de 120 gramas por mol. Cada 1 mol tem 120 gramas. 4 mols vai ter 4 vezes 120 gramas. Vamos pegar o 8 mols e converter para massa. 1 mol está para massa molecular em gramas. E a massa molecular do SO2 é 64 gramas por mol. Cada 1 mol tem 64 gramas. Como nós temos 8 mols, vai dar 8 vezes 64 gramas. Fizemos as conversões. Agora nós vamos para a última linha, colocar os dados e os pedidos do exercício. O que ele deu da pirita? 200 gramas. O que ele quer do dióxido de carbono? X. Turma, agora presta atenção. Até aqui, 0 de novidade. Tá igualzinho o primeiro caso. Agora é que vem a novidade, ó. Ele falou no enunciado que o minério pirita só tem 92% de pureza. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a massa que foi dada da pirita, ela contém 8% de impureza. E esses 8% de impureza não participa da reação, não vai reagir. Só vai reagir 92% do que foi dado da pirita. Portanto, pessoal, eu não posso colocar os 200 aqui, ó. Dos 200 só vai reagir 92%. Por isso que eu não posso colocar os 200. Então eu tenho que fazer umas continhas, ó. 200, que é o que ele deu do minério, 100%. Só vai reagir 92%, que vai ser Y, multiplicando cruzado, dá 184 gramas. 184 gramas é o que vai reagir. 184 gramas é a parte pura dos 200, que é o que vai reagir. Então, no lugar dos 200, eu vou colocar 184, porque o resto é impureza. Feito isso, você multiplica cruzado e, claro, você pode simplificar, né? 4 por 4 dá 1, 8 por 4 dá 2, 2 por 2 dá 1, 120 por 2 vai dar 60, multiplicando cruzado, você vai chegar com alegria e satisfação no valor de 196,5 gramas. Resposta correta, letra D. Muito cuidado com esse tipo de exercício, que envolve grau de pureza. Isso cai bastante no Enem. Turma, só para enriquecer os seus conhecimentos, veja você que para produzir o ferro a partir da pirita, eu tenho que produzir, ó, a partir da pirita, a gente obtém o trióxido de diferro. Esse trióxido de diferro é levado lá para a siderúrgica para obter o ferro lá no alto forno, como eu mostrei para você anteriormente. Mas de lambuja produziu o dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre, ele não pode ir parar no ar atmosférico. Se ele for parar no ar atmosférico, ele vai produzir chuva ácida, porque o dióxido de enxofre, ele é oxidado a trióxido de enxofre, que reage com a água da chuva produzindo ácido sulfúrico, que é o que dá origem à chuva ácida. Portanto, a siderúrgica que
que obtém o trióxido de ferro para obter o ferro lá no alto forno, ele tem que lavar esses óxidos de enxofre. Não podem jogar esses óxidos de enxofre na natureza por causa da chuva ácida. O SO2 é oxidado a SO3. O SO3 ele é um óxido ácido e você já sabe que os óxidos ácidos reagem com a água produzindo um ácido. No caso é o ácido sulfúrico que dá origem à chuva ácida. Beleza? Ok, vamos fazer mais um exercício para a gente finalizar esse segundo caso, que é o grau de pureza. Então você percebeu, pela resolução do primeiro exercício, que a diferença do segundo caso para o primeiro é um beicinho de purga. Basta você lembrar que quando a substância estiver impura, antes de efetuar a regra de 3, você precisa eliminar essa parte impura, porque não vai participar da reação. Um outro modelinho de exercício que pode aparecer para você é assim, mas ó, o jeitão é o mesmo, é cadenciado, 4 linhas. Quais são elas? Equação, proporção, conversão, dados e pedidos. Na primeira linha, eu vou ter apenas o trabalho de pegar a equação que foi dada no exercício e copiar ela na primeira linha. Antes de fazer a proporção, a gente vai ler o exercício para ver o que foi dado e o que foi pedido. Ok? Lendo o exercício, ele falou que uma amostra de 880 miligramas de bicarbonato de potássio. Aí nessa altura do campeonato, você tem que saber que o bicarbonato de potássio, que na verdade não é bicarbonato de potássio, é bicarbonato de sódio, é o NaHCO3, beleza? Então não é bicarbonato de potássio, é bicarbonato de sódio. É só arrumar aí para mim, beleza? Que é o NaHCO3, ó. Então eu vou marcar ele e escrever o que ele deu, que foi massa, porque miligrama é unidade de massa. Então eu escrevo aqui massa. Muito bem. Continua lendo o exercício. O que ele deu também? 200 ml, foi dado 200 ml de gás dióxido de carbono. Então você vem aqui, marca o dióxido de carbono e escreve o que ele deu, que foi volume, porque nós sabemos que ml é unidade de volume. Então marquei a massa do bicarbonato de sódio, que foi dada em miligrama, marquei o volume do CO2 que foi dado em ml. Lembrando também que 1 atm e 273 Kelvin foi para dizer que esse gás está na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Eu sei que você está pensando que na CNTP a temperatura é 25 graus Celsius, mas não é, é 0 graus Celsius. 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin. Então, essa pressão e essa temperatura foi para dizer que o CO2 é um gás que está na CNTP. Muito bem. Então, o nosso cálculo estequiométrico vai ficar em função dessas duas substâncias. Quando não tem coeficiente ao lado da substância na equação, subentende que esse coeficiente é 1. Então, coeficiente 1 vale 1 mol. Coeficiente 1 vale 1 mol. Então, para cada 1 mol do bicarbonato de sódio, a gente vai produzir 1 mol de CO2. Muito bem. Então, a proporção estequiométrica é de 1 para 1. Só que 1 para 1 é em mol. E o exercício foi massa e volume, ó. É para isso que existe a terceira linha, onde faremos uma conversão. Então eu vou pegar esse 1 mol, vou converter para massa. Nós sabemos que 1 mol
está para a massa molecular em gramas. Fazendo a massa molecular em gramas, eu vou achar 84 gramas por mol, que corresponde com a soma das massas atômicas. Então, cada 1 mol tem 84 gramas. Vou pegar esse 1 mol, vou converter ele para volume. O CO2 é um gás? Acertou. O CO2 está na CNTP? Acertou de novo. 1 mol de gás na CNTP tem um volume que vale 22,4 litros. Ok, já fizemos as conversões. Agora eu vou colocar os dados e os pedidos. O que ele deu do bicarbonato de sódio? 840 miligramas. O que ele deu do CO2? Ele deu 200 ml. 200 ml é 0,2 litros, porque nós já sabemos que de ml para litro divide por 1000. 200 dividido por 1000 dá 0,2 litros. Aí o aluno fala, uai professor, cadê o X? Não tem. Mas por que não tem o X, professor? Porque nesse exercício ele pediu para você determinar a pureza do bicarbonato, ó. Ele quer a pureza. Basta você lembrar que a parte pura é a que reage. Como ele quer a pureza, ele quer saber o tanto que vai reagir. Então, quem que é o meu reagente? É o 0,2 ou é o 850? Turma, o primeiro membro de uma equação é o reagente. O segundo membro é o produto. Então, dos dois dados que ele deu, qual deles é o reagente? O 840, que está no primeiro membro da equação. Então, eu vou lá e tiro esse valor e coloco o X no lugar. Se o X der 840, é porque os 840 reagiu totalmente. Ele estava 100% puro. Se o X der menos de 840, é porque os 840 tinha um pedaço que não reagiu. Esse pedaço que não reagiu é exatamente a impureza. Se o X der maior de 840, aí é mágica. Não vai acontecer isso. O X ou ele dá 840 ou menos de 840, beleza? Multiplicando cruzado, ó, você vai chegar com alegria e satisfação num valor de 0,75 gramas. Fecha comigo. Coloquei X lá, ó. Você corta litro com litro e acha o X em grama. Então dá 0,75 gramas. De grama para miligrama, multiplica por 1000. 0,75 vezes 1000 dá 750 miligramas. Então, dos 840 que ele deu, só reagiu 750. Aí o aluno fala, e o restante, professor? O restante é impureza. E nós já sabemos que a impureza, ela não participa da reação. Então agora a gente faz uma outra regrinha de 3, ó. 840, que foi a massa que ele me deu do bicarbonato de sódio, é 100%. Desses 840, só reagiu 750. Vai dar o quê? Y. Multiplicando cruzado, eu vou chegar com alegria e satisfação no valor de 89,2%. Esse 89,2% é o percentual da massa que reagiu. Percentual da massa que reage é exatamente a pureza. Então vai dar aproximadamente 89% e você marcaria a letra D. Então cuidado, pessoal. Pureza é o que reage. Você vai lá no dado do reagente, tira ele e coloca X no lugar. Quando você coloca X no lugar e multiplica cruzado,
você vai estar achando que está reagindo, que é a parte pura. A massa que ele deu, 100%. O que reagiu, o que você achou, Y, multiplica cruzado e acha a pureza. Esses são os dois modelinhos de pureza que pode aparecer para você no vestibular. Lembrando que esse aqui, a probabilidade de errar é maior, beleza? Turma, até a nossa próxima aula com o terceiro caso. Abraços, beijos!